Olá, está começando aqui pela TVL de Blumenau o resumo da semana. As principais notícias da Câmara de Vereadores você confere a partir de agora. Agora é lei aqui em Blumenau a desobrigação da presença dos cobradores de ônibus em algumas situações do transporte coletivo. A alteração feita pelo Executivo e aprovada aqui pela Câmara foi sancionada pelo prefeito. Pela nova lei, não é necessário o cobrador de ônibus no serviço Blue Fácil, nas linhas especiais alpinas e linhas comprovadamente de baixa demanda de pagantes sem dinheiro, mas os casos devem ter o aval do Sindicato dos Trabalhadores. Essa semana teve sessão ordinária dos vereadores mirins. Veja como foi. Na sessão desta segunda-feira, os pequenos parlamentares receberam a visita da juíza de direito, doutora Quitéria Vieira Pérez. Ela falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos vereadores mirins para a sociedade. Logo depois, eles usaram a tribuna. Os pequenos parlamentares falaram sobre diversos assuntos de interesse da comunidade. A Amanda Salme falou sobre o trabalho preventivo desenvolvido durante o Julho Laranja. Importante porque Blumenau é uma cidade que tem bastante ocorrências de enchente e deslizamentos. Então, a importância do Julho Laranja é que a população aprenda como ocorrer, né? O que fazer quando acontecer e se prevenir. Gabriele Machado discorreu sobre os cuidados que temos que ter quando acessamos as redes sociais. Eu quis colocar que muitas vezes as pessoas simplesmente fazem brincadeiras que podem influenciar muita gente, tipo, colocar fogo no corpo e depois jogar na água, que pode influenciar muita criança, muito adolescente. Só para ganhar visualizações eles fazem isso. E daí teve criança que fez isso e ficou com o corpo todo queimado. E isso vai ficar para sempre, aquela queimadura, e isso vai ficar marcado para sempre. Teve gente que morreu inalando aerosol e um monte de coisa assim, e as pessoas elas não se ligam que isso acontece. A vereadora mirim, Ana Carolina, falou sobre uma experiência que teve ao visitar o Asilo São Simeão. A gente foi em função do Curta, que é um projeto da nossa escola, onde a gente faz um filme pequeno. E eu quis repassar, e como a gente foi com o vereador mirim na semana passada visitar o Asilo Santa Ana, eu quis passar para eles que eles também levassem para a escola, que isso também é possível. Para eles visitar e levar essa experiência para os alunos também das escolas. E proporcionar também uma tarde diferente para os idosos, que às vezes eles ficam lá meio que abandonados pela família, que às vezes mora longe ou trabalha muito. E eles ficam muito tempo sozinhos. Então é muito importante uma tarde diferente como a que a gente pode proporcionar para eles. Já o vereador mirim Pedro Fogaça falou que para termos um trânsito mais seguro, depende de nós. O que eu quiser passar, principalmente porque ainda não dirigimos, certo? Ainda não temos idade suficiente para tirar a carteira, mas que isso já fique gravado para a gente, que sobre a prudência que nós temos que ter no trânsito, sobre, infelizmente, algumas das coisas que muitas pessoas fazem que não há necessidade, que poderia ser evitado com um bom planejamento de viagem, e também sobre, principalmente, a questão de cobrar mais das autoridades na questão da manutenção das nossas estradas. No final da sessão ordinária, os pequenos parlamentares analisaram e aprovaram 12 requerimentos. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim será no dia 14 de agosto, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara. Parlamentar segue visitando iniciativas empreendedoras em Blumenau. Destaque dessa vez é para uma empresa de TI aqui da cidade. O vereador Silvio Zimmermann esteve na empresa Rainmaker, que atua na área de TI há 5 anos. O negócio foi criado por esse blumenauense e conta atualmente com 18 funcionários. A empresa é especializada no desenvolvimento de softwares customizados e tem relação direta com uma das maiores fabricantes de produtos de tecnologia do mundo, a Apple. Nós somos uma credenciada da Apple, uma Platinum. Hoje nós somos a única Platinum do Brasil num título chamado FBA, FileMaker Business Alliance. Nós temos essa aliança com a Apple no banco de dados FileMaker. Então, falou de FileMaker e banco de dados Apple no Brasil,
vai cair na Highmaker, para a Highmaker Sistemas estar desenvolvendo, dando consultoria e ajudando o cliente a desenvolver o seu produto. Durante a visita, o vereador conheceu inclusive o museu da Apple montado pelo empresário. O espaço, dentro da empresa, conta com diversos produtos antigos da marca. A sede da Highmaker fica na rua Nova Friburgo, no centro de Blumenau. Daqui, eles produzem para vários lugares do mundo. Entre os produtos estão um sistema para consultórios na área da saúde e um também para museus. Outro programa desenvolvido na linha de produtos customizados é usado hoje na Suíça. Onde que o Dr. Alfred Sen, que é o mestre na área de reprodução assistida, ele teve a ideia, nos contratou para desenvolver, até que a gente resolveu fazer com o Dr. Alfred um produto. Esse produto hoje já tem várias clínicas na Suíça utilizando. O Dr. Alfred dá esse suporte, porque o sistema teve que ser em inglês, com francês e alemão, né, que tem várias partes da Suíça que falam línguas diferentes, e a gente acabou fazendo tabelas de tradução para a gente, em português, conseguir desenvolver um software para fora. Blumenau tem uma força econômica muito importante e mostrar o empreendedorismo, mostrar a capacidade que Blumenau tem de desenvolver software e de se relacionar com o cliente. Essa empresa, por exemplo, se relaciona com clientes do mundo inteiro. É um exemplo para Blumenau, é um exemplo de inovação, é um exemplo de empreendedorismo e que está sendo prestigiada pela Câmara Municipal de Blumenau. O empresário contou ao vereador também que o nome de Blumenau e a referência na área de tecnologia da informação são diferenciais para fechar negócios em todo o país. E ele reforça que com o crescimento do setor, novas oportunidades de trabalho vão continuar surgindo. A gente ia atrás de programas que nem Entra 21, Geração Tech, programas do governo para trazer pessoas que eram jovens querendo estudar. Paramos de pegar só pessoas que... não, eu já sei as tecnologias. Essa juventude que está estudando, eu falo juventude, mas eu estou nessa também de estudar. E quanto mais a pessoa está querendo aprender, melhor ela para desenvolver softwares novos. Porque o problema de hoje é um problema que 2 anos atrás não existiam. E ela tem que estar sempre estudando para ir atrás disso. E esse é um exemplo de uma empresa de desenvolvimento de software que consegue produzir softwares para o mundo todo em diversas áreas diferentes, mostrando a sua força e o potencial da cidade de Blumenau nessa área de desenvolvimento de software. Moradores da rua Emílio Thalmann querem solução para a falta de segurança no trânsito da via. Na última sexta-feira, cerca de 70 moradores do bairro Progresso se reuniram no cruzamento da Rua Centenário com a Rua Emílio Thalmann e fizeram uma manifestação pacífica que durou meia hora. A reivindicação foi por mais segurança no trânsito, pois a velocidade dos veículos neste trecho é acima da permitida, além da sinalização deste cruzamento ser desrespeitada por alguns motoristas. O nosso movimento hoje popular aqui da Rua Emílio Thalmann é no sentido de melhorar a segurança tanto dos que atravessam com veículos aqui, né, a Rua Emílio Thalmann e o Morro do Centenário, quanto principalmente os pedestres, porque nós temos aqui um problema muito sério. O Colégio Isolete Miller fica aqui pertinho do Clube Centenário e as nossas crianças que estudam no colégio transitam por aqui frequentemente. O problema aqui é o seguinte: é a alta velocidade que os veículos imprimem, tanto para descer quanto para subir o Morro do Centenário. Durante a manifestação, foram colhidas assinaturas dos participantes que desejam mais segurança para o local. E o pedido é unânime: faixa elevada e redutor de velocidade. Algo que leve os motoristas a terem mais consciência. Essa luta é nossa! Essa luta é nossa! Essa luta é nossa! Queremos travessia elevada! Queremos travessia elevada! Eles aceleram para subir o Centenário, a Rua Centenário, né, para pegar o famoso embalo, e descem muito acelerado também, descem muito rápido. E essa via aqui acabou se tornando uma via de trânsito muito rápido, né? O pessoal que vem do centro, vem tudo por aqui em direção ao Progresso, né? Daqui a pouco vocês podem ver, o movimento é demais e está dando muito acidente e os motoristas, infelizmente, são muito descuidados. A gente precisa de travessia elevada, o horário de escola é complicado porque tem pouca calçada aqui para as crianças, né? E está se tornando muito perigoso. O que nós queremos que realmente coloquem redutor de velocidade. O nosso objetivo seria lombada física,
tá? Que dizem que é dificultoso, não sei porquê, em tudo que é lugar tem. Aqui faria sentido mesmo a lombada física, para ter que realmente diminuir, né? Lombada física ali no começo do morro, a lombada física aqui após descer o morro, para quem vem de lá diminuir, para quem vem de lá diminuir. Porque quem desce o morro tem toda a visibilidade, né? Agora quem está aqui embaixo, infelizmente, não enxerga nada, só leva pancada. A Polícia Militar e CETERB estavam no local para orientar os motoristas a aguardarem a manifestação pacificamente. Autoridades parlamentares acompanharam o evento público. Nesse pouco momento que a gente está aqui, a gente está presenciando o risco, a todo momento o risco de acidentes aqui. Então, o que a comunidade está pedindo é segurança no trânsito, é segurança nessa via, né, uma região de muita movimentação de veículos aqui, com certeza. São ruas aqui principais daqui da região do Grande Garcia. É uma região grande também no sentido de ser bastante populosa, residencial, e que o risco aqui de acidentes, tanto envolvendo pedestres e motoristas aqui, é muito grande. Motociclistas, ciclistas, enfim. Então a gente precisa aqui de segurança nesse local. Aí cabe ao poder público, à secretaria responsável, fazer os estudos aqui. A comunidade está sugerindo faixa elevada, redutor de velocidade, talvez um semáforo, né? Eu até estava pensando aqui, imaginando que um semáforo possa ajudar. Mas vai dar uma engarrafadinha no trânsito? Vai, mas a segurança vem em primeiro lugar. A situação aqui na Emílio Thalmann está bem perigosa, são diversos acidentes. A Prefeitura Municipal fez uma repintura da via, e colocou sinalização, mas infelizmente a imprudência dos motoristas acabam realmente causando um número elevado de acidentes aqui na região. No dia 10 de julho fiz uma indicação também ao Executivo, a pedido do presidente aqui da Associação de Moradores, o seu Gilmar Wexler, para que seja implantada uma faixa elevada para diminuir a velocidade que os motoristas vêm da rua Emílio Thalmann para a Rua Centenário. Depois da manifestação que parou o trânsito no local por meia hora, o presidente da Associação de Moradores agradeceu a todos. Adriano Pereira, esteve aqui também o Alexandre. Eu tenho certeza que a Câmara vai nos ajudar e muito para que nós possamos encontrar a solução, que é isso que todo mundo sabe o que é. É diminuir a velocidade com que os veículos sobem e descem o Morro do Centenário. Obrigado, pessoal! A luta é nossa, de todos nós! Veja como foi o trabalho das comissões permanentes nessa semana aqui na Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião na tarde desta terça-feira, analisou 23 projetos de lei. 14 proposições foram encaminhadas para análise jurídica da Casa. A CCJ deu parecer contrário em 7 propostas, entre elas o projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que assegurava gratuidade no transporte coletivo para pessoas com idade acima de 60 anos. O Estatuto do Idoso prevê maioridade a partir de 60 anos. E nós temos inúmeras cidades a nível nacional que tem a questão de liberar o valor do transporte para melhor idade, ou seja, não pagar mais o transporte coletivo a partir dos 60 anos. Blumenau é 65 anos e o meu projeto tem de mudar essa questão, viabilizando aí a melhor idade ter o desconto na questão do transporte coletivo blumenauense. O vereador Marcelo Lanzarin justificou o voto contrário ao projeto. Nós entendemos a propositura do vereador Jovino, mas nós também precisamos ter a clareza do qual o impacto que isso vai causar no transporte coletivo aqui do município de Blumenau. Em primeiro lugar, alguém vai pagar por essa isenção, né? E vale lembrar que Blumenau já é uma das cidades que tem o maior número de pessoas beneficiadas por isenção no transporte coletivo. Então, nós acabamos com isso tornando inviável a manutenção do sistema, então temos que ter cuidado, né? Apesar de entender também a propositura do vereador Jovino, na realidade nós tivemos uma visão um pouco diferente, principalmente com a preocupação com relação à viabilidade do sistema e, como eu disse, já em função da grande quantidade de isenção que nós temos no transporte coletivo. Então, por isso, meu parecer foi contrário. O projeto de lei que institui meia entrada para mulheres nos eventos em Blumenau também recebeu parecer contrário.
e foi encaminhado ao arquivo. O projeto do vereador Jovino Cardoso veio parecer jurídico aqui da casa por várias questões de inconstitucionalidade. Eu me posicionei contrário a esse projeto e deixei muito claro, inclusive, o sentimento de algumas amigas e mulheres que se sentiram ofendidas. Eu acho que o que as mulheres precisam não é de desconto nas casas noturnas. O que as mulheres precisam é serem reconhecidas diariamente, serem respeitadas, tendo os salários parecidos com a questão dos homens. E esse é um largo processo social que passa, sim, pelo judiciário, passa por legislação, passa pela fiscalização e pela mudança de pensamento das pessoas. Então, esse projeto ele foi arquivado aqui na nossa casa. A comissão se posicionou favorável ao projeto de lei que concede isenção de taxas de inscrição em concursos públicos no município às doadoras de leite materno, e a proposta que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. O Executivo consultou a Câmara, pediu autorização para contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil para melhorar a infraestrutura viária e a mobilidade urbana, que nós sabemos tem muito a melhorar em Blumenau. A gente precisa rediscutir os meios de transporte na cidade, a malha viária, a malha cicloviária, e para isso a importância, né, de novos investimentos na área. O que a Câmara de Vereadores autorizou na Comissão de Constituição e Justiça e vai autorizar no plenário da Casa, com certeza. Na reunião da Comissão de Finanças, Tributação e Fiscalização, foram analisados 2 projetos de lei. A proposta, que autoriza o Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil no âmbito do programa Proeficiência Municipal, recebeu parecer favorável. Os vereadores solicitaram estudo de impacto financeiro ao projeto de lei de autoria do vereador Marcos da Rosa, que concede isenção de taxas de inscrição em concursos públicos no município de Blumenau às doadoras de leite materno. Hora de conferir os destaques da sessão ordinária. Na sessão ordinária da última terça-feira, foram aprovados em segundo turno de votação 3 projetos de lei e uma emenda. Um dos projetos aprovados é de autoria do vereador Alexandre Matias e determina que também terão prioridade no atendimento em serviços públicos e em estabelecimentos bancários e comerciais as pessoas portadoras de autismo. Os projetos ainda precisam ser votados e aprovados em redação final e sancionados pelo prefeito para entrarem em vigor. Na tribuna livre, o presidente do Blumenau Esporte Clube, Vanderlei Lauretti, divulgou o jogo que será disputado pelo clube pela final da Série C do Campeonato Catarinense. Em seus pronunciamentos, todos os vereadores abraçaram o mês laranja de conscientização da mielomeningocele, que é uma má formação da coluna e ocorre nos primeiros meses de gestação. O Agosto Laranja foi um projeto de lei criado pelos vereadores professor Gilson de Souza, Alexandre Matias e Marcos da Rosa. A cor laranja foi escolhida por lembrar o ácido fólico, que ajuda a prevenir doenças relacionadas à medula espinhal e ao cérebro. Ao conversar com as pessoas me assustava um pouco, porque todo mundo falava lei para cor, mais um mês com uma cor. E aí quando a instituição veio pedir ao vereador, nós precisamos de uma lei, de um mês, de uma cor, para fazer todo um evento, conscientizar as pessoas que não conhecem a mielomeningocele. O nome já é complicado, né? Então as pessoas não sabem qual é a síndrome e a dificuldade com crianças recém-nascidas que têm toda a dificuldade, não tem o desenvolvimento da espinha dorsal, enfim, tem toda uma síndrome que dificulta a vida não só da criança, como da família. Então é importante as pessoas conhecerem, é importante as pessoas saberem disso. Agosto Laranja, um projeto de lei que teve sanção do prefeito Napoleão Bernardes, um projeto de lei em que fui convidado pelo vereador Gilson de Souza para subscrevê-lo. Com muita honra o fiz, pois sei de toda a luta, de toda a batalha que é para os pais, os amigos, os portadores dessa patologia, né, para poder divulgar e poder orientar toda a nossa comunidade com relação a essa patologia. Já o vereador Almir Vieira destacou um projeto de lei de sua autoria a respeito das creches domiciliares. O que acontece? O governo federal determinou uma lei que o município não pode mais agora passar verba para as creches domiciliares. Então o que acontece? Vai acabar. Né? Isso vai dar uma demanda muito grande para o município, das crianças que estão lá vão ter que migrar para o município.
Dentro dessa ideia, eu andei procurando me informar e eu consegui, numa cidade vizinha, que eles formaram uma associação, uma cooperativa. E dessa forma o município vai poder estar ajudando. Então ontem eu conversei com algumas crecheiras, como assim são chamadas, né? E a gente vai estar formando de fato essa cooperativa e através de uma lei que eu estou fazendo aqui, o município vai poder estar colaborando e poder passar verba ou algum subsídio para que eles consigam continuar trabalhando. Vereador Jens Mantel destacou a Operação Tapa Buracos na cidade e parabenizou a RFC, Rede Fronteira de Comunicação, pelo trabalho, destacando a importância do veículo na região. Os 33 anos da Rede Fronteira de Comunicação, que nos orgulha, que diariamente possamos ter as notícias locais do Vale do Itajaí, do estado e também a nível nacional e internacional. Parabenizar Carlos Alberto Rossi e todos os seus colaboradores, inclusive você, Laide e o Minosso, que fazem parte também dessa família TVL, pelo grande trabalho responsável que vocês fazem em nos dar informações diariamente. Parabéns também, em nome da cidade, pelo grande trabalho que a Rede Fronteira de Comunicação realmente faz diariamente a todos nós. O parlamentar Aldemar Becker usou seu momento da tribuna para convidar a todos para a pastelada da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, que acontece neste sábado. Acrescentou ainda que o valor arrecadado será destinado para as demandas da entidade. Neste sábado, dia 5, vai ter uma grande pastelada lá na APAI. A importância da comunidade participar, né, de vir contribuir, pois a APAI está arrecadando fundos para fazer a adaptação das cadeiras de roda nos ônibus da APAI. Todos sabem que é difícil, pois a gente poder conseguir recursos do Executivo. Quero dar os parabéns a toda a equipe organizadora da APAI pela atitude que estão tomando. Todos sabem que para construir, buscar melhorias para a sua entidade é tão difícil. Quero dizer a cada um de vocês, venha. Faça o bem e não olha quem. Os estagiários que trabalham aqui na Câmara participaram essa semana de mais uma atividade da Escola do Legislativo, voltada à capacitação dos jovens. Foi a segunda oficina oferecida aos estagiários. Dessa vez o assunto foi oratória, comunicação verbal e expressão corporal, com uma palestra com o professor do Senac, Carlos Alberto Bittencourt. A Escola do Legislativo vai oferecer todo mês uma oficina com temas variados aos estagiários aqui da Câmara. Resumo da semana volta daqui a pouco depois do intervalo. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Os vereadores professor Gilson e Marcos da Rosa apresentaram um projeto de lei que prevê a criação de um programa de incentivo à doação de órgãos aqui em Blumenau. A proposta estabelece que doadores devem dar nome às ruas da cidade com o pronome de tratamento doador e o nome da pessoa que doou algum órgão. O projeto de lei tramita agora na CCJ aqui da Câmara. A audiência pública no Legislativo discute ações ligadas à proteção e ao bem-estar animal. A audiência pública na noite desta segunda-feira no plenário da Câmara debateu diversos assuntos envolvendo os animais em Blumenau. E entre os mais recorrentes estiveram a guarda responsável, adoção e controle populacional dos animais. Um dos focos também foi discutir o modelo e o funcionamento do CEPREAD, o Centro de Prevenção de Recuperação de Animais Domésticos da cidade. O encontro foi proposto pelo vereador Bruno Cunha e contou com a presença também de outros parlamentares. A minha percepção é de que a gente tem que avançar muito no conceito da guarda e da posse responsável. As pessoas têm que ter responsabilidade quando decidem ter um animal. Muitas vezes as pessoas esquecem essa questão. A gente tem que ser mais forte nessa fiscalização, em fazer uma estrutura também institucional para que funcione, para
para que as pessoas que têm maus tratos, que fazem essas questões, sejam punidas. A gente tem que, de outro lado, avançar bastante na questão da castração dos animais também no nosso município, porque a gente entende que é um enfoque, um olhar muito necessário. Então a gente vai querer trazer aqui para mostrar a realidade que a gente tem e os caminhos, como que a gente pode utilizar melhor também a estrutura, por exemplo, do Hospital Veterinário da FURB, nesse contexto todo. É muito importante a Câmara abrir as portas e dar como iniciativa para a população a oportunidade de debater esse assunto, que é muito importante. Porque quando tem um animal solto, quando tem um animal perdido, já se torna também um problema da cidade. É lógico que isso é oriundo da posse irresponsável. E nós precisamos incentivar a posse responsável. Porém, muito mais do que isso, nós precisamos também desenvolver políticas públicas para amenizar o problema, como o controle populacional dos animais. Representantes de ONGs ligadas à proteção e ao bem-estar animal e outros convidados e participantes se manifestaram durante a audiência. O diretor do CEPREAD e a secretária de Saúde também estiveram presentes e relataram a situação do centro de animais. O objetivo do CEPREAD não é recolher animais e colocar lá dentro, e sim fazer o atendimento desse animal que foi maltratado, que foi atropelado, dar o primeiro atendimento, recuperar a saúde desse animal e depois ele ser devolvido para a sociedade. Então, assim, não adianta a gente ampliar, colocar mais e mais, cada vez mais, uma estrutura muito maior do que a gente tem hoje e fazer uma superlotação de animais lá. Esse não é o objetivo do bem-estar animal e do CEPREAD. A gente luta para que cada um assuma um pouco da responsabilidade. Primeiro, a pessoa tem que estar educada para que não abandone. Porém, se você encontrar um animalzinho, né, faça a tua parte, abrigue, peça ajuda para um amigo, para um colega, porque infelizmente o CEPREAD também não tem condições de alocar todos esses animais, não tem condições. Nem o CEPREAD, nem os protetores independentes, que estão todos lotados. Ao encerrar a audiência pública, o presidente da Câmara colocou a TVL à disposição de todos envolvidos com a causa animal para a realização de campanhas de conscientização à população. Já o vereador proponente do encontro relatou que fez uma indicação para a abertura de uma conta bancária onde possam ser depositados recursos de ações penais da FAEMA para serem usados em projetos como de castração de animais. Fazer uma avaliação com toda a equipe e a gente continuar com conversas com o Poder Executivo. Nós já tivemos algumas conversas antecedentes dessa audiência pública para que a gente possa pensar no modelo, escutando todos aqueles que estão participando, para que a gente possa tomar uma postura em conjunto, não uma postura individual do Bruno, da secretária, de um diretor ou de uma entidade, mas conjunta, do Movimento de Proteção Animal de Blumenau. A Lei das Calçadas é uma das 10 ações do programa Cidade Jardim da Prefeitura. A iniciativa já acontece no bairro Itopavazinha. A responsabilidade da construção das calçadas é do proprietário do terreno. Mas agora, com a Lei das Calçadas, se o proprietário não fizer, a Prefeitura fará e cobrará no IPTU. O projeto piloto deste programa está ocorrendo aqui na rua Cristiano Karsten. A grande maioria das pessoas que moram aqui na Itopavazinha já foram notificadas. Algumas já começaram a fazer as suas calçadas. Faz bastante tempo, uma vez, quando todo mundo recebeu ali, a maioria. Não, e a gente então simplesmente cumpriu com aquilo e contratou o pessoal e fez. Porque fazer é fácil, né? O pior, sabe o que é ter um dinheirinho no bolso. Com o dinheiro a gente compra rapidinho aquilo, né? E me diz uma coisa, ficou melhor? Ficou. Mais fácil para o pessoal se locomover, né? Porque agora eu vejo que o pessoal está andando de bicicleta em cima da calçada. Lógico, fazer a calçada razoável. Nós fizemos aí 1,60 m, mas tem que ser de 1,50 m para cima, né? Então, realmente valeu. Eu estou realmente convencido que a coisa valeu, né? Os pedestres também estão satisfeitos. Ficou ótimo, ficou excelente, ficou bom mesmo, porque antes era perigoso até, né, para andar, tinha que andar no meio da rua, né? Agora não, a pessoa vai, anda na calçada e tal, daí, né, não tem perigo de ter um acidente, uma coisa assim, né? Ficou ótimo, ficou muito bom mesmo. O vereador Jens Mantel esteve no local com o secretário de manutenção do município. O parlamentar conversou com os moradores e fiscalizou o trabalho que está sendo realizado. Os moradores realmente estão fazendo a sua parte,
A lei é bem clara. O intuito da lei é que os moradores façam a sua obrigação. A obrigação de fazer a calçada é do morador, não do poder público. Então a gente faz notificação para que eles façam a sua calçada espontaneamente, como foi feito nesse caso. A segunda notificação, depois de 30 dias, é que em caso eles não fazendo essa calçada, nós então damos a oportunidade de ele aderir ao nosso programa. Também sem multa, sem taxa, apenas o valor cobrado pela calçada nos é pago através de um pagamento para a prefeitura e a prefeitura então executa o serviço. E em caso, depois de 60 dias, se não houver manifestação alguma, a prefeitura faz a revelia, né, faz a calçada por si só e depois cobra no IPTU, aí sim tendo uma cobrança de uma multa por ele não ter feito executado a sua obrigação. Durante a visita, o vereador Ienes adiantou que ficou contente com o trabalho que está sendo feito, em especial por parte dos moradores da Rua Cristiano Carsten. E aqui na Rua Cristiano Carsten já vemos alguns resultados positivos, onde inclusive moradores que têm apenas os seus terrenos também estão providenciando. Isso facilita também para o pedestre que precisa dessa via tão importante e além da segurança, até porque essa via sempre o pedestre tinha que usar a via onde que os carros e também as motos estão passando. E por isso fico muito feliz de que realmente nós estamos tirando uma lei de tanto tempo que já existia, mas esse governo está dando uma ênfase muito grande, além da segurança, também para quem precisa, mas também beneficiando os moradores para que eles possam valorizar também o seu imóvel. O vereador acompanha obras de pavimentação em rua do bairro Badenfurt. No bairro Badenfurt, avançam os trabalhos para a pavimentação asfáltica da rua Júlio Alpen. A obra está concentrada no início da via, uma transversal da rua Arnoldo Hemmer. A engenheira Maria Wagner explicou os detalhes da pavimentação ao vereador Zeca Bombeiro. O parlamentar, no entanto, enfatizou que a obra é uma reivindicação antiga da comunidade local. A comunidade se mobilizou até porque está saindo o asfalto da rua Arnoldo Hemmer e eles serão contemplados com 26 metros de asfalto ao longo da sua rua, que é a rua Júlio Alpen, e não estava saindo. E com o passar do tempo, com a chuva, com as erosões e com o material que eles estavam botando ali na rua, eles não conseguiam subir, porque não dava para embalar do asfalto para o barro. Eles ficavam com os carros aqui embaixo. A comunidade se mobilizou, quero parabenizar a comunidade, a todos os moradores, a associação de moradores, a todos que se empenharam para que esse asfalto fosse sim começado no dia de hoje. E realmente a comunidade merece, a comunidade precisa, porque é o direito de ir e vir, é o direito de poder sair da sua casa e retornar à sua casa. E hoje, com certeza, utilizando o cemitério liberado pela Mônica, é uma via alternativa no momento para que os moradores possam chegar às suas casas e retornar ao seu trabalho. Então quero parabenizar a todos, a Secretaria de Obras, o prefeito Napoleão Bernardes, a Freedom, os moradores, a todos que se empenharam para que realmente essa rua pudesse ser contemplada com 26 metros de asfalto. A pavimentação da via tornará a passagem mais segura e adequada ao tráfego de veículos. Na avaliação do vereador Zeca, a obra é de pequeno porte, mas vai assegurar maior qualidade aos moradores. Não é uma obra de um grande porte, mas é uma obra de suma importância. Para você fazer ideia, essa rua tem mais de 40 moradores e moradores que moram há anos ali dentro, famílias antigas, tradicionais da nossa região e por sua vez tem que ser atendida, né, Minosso? Não podemos deixar com que esses moradores fiquem aquém aí esperando com que a rua seja pavimentada e que não saia e fique só no papel. Então a gente também se mobilizou e fomos atrás, sim, e fizemos com que todos trabalhassem em conjunto e hoje a rua está sendo pavimentada, vai ganhar camada asfáltica e a comunidade está sendo beneficiada com mais uma obra do governo Napoleão Bernardes. O vereador Zeca Bombeiro lembrou ainda que prosseguem as obras de pavimentação na rua Arnoldo Hemmer. Em alguns trechos da via, o espaço reservado ao passeio público cedeu. A empreiteira responsável se comprometeu em realizar as obras de contenção. A própria Freedom também está fazendo a rua Arnoldo Hemmer, né? E já está além do número 2.700, certo? Já passou da metade da rua e também teve sim deslizamento agora com essa última enchente que tivemos em Blumenau. Tivemos deslizamento em 3 locais aqui e já existe sim orçamento agora para que a Freedom possa realmente restabelecer o serviço e voltar a trabalhar normalmente na rua Arnoldo Hemmer. A Associação Blumenauense Pró Ciclovias promove campanha de conscientização na cidade. Na última reunião da Associação Blumenauense Pró Ciclovias,
alguns representantes definiram os últimos detalhes para uma campanha de conscientização em respeito ao pedestre e ao ciclista. Nossas parceiras que nós temos junto com essa campanha, que é o Bike Anjo e a União Blumenauense de Ciclismo, no sentido de a gente unir essas forças do ciclismo em Blumenau e fazer uma campanha que realmente tenha um resultado mínimo satisfatório para que a gente consiga conscientizar os usuários do sistema viário de Blumenau, no sentido de que a bicicleta, o ciclista também tem direito a usar a pista de rolamento. A campanha como tema Respeito à Preferência não tem um prazo de validade. A intenção é que todos realmente entendam a importância desse assunto. No sentido realmente de que a gente comece a pensar nessa questão de respeitar e dar a preferência àqueles menos vamos supor assim, protegidos, né? Dentro de um invólucro metálico, então como o ciclista e também, óbvio, outros meios de transporte ativo, inclusive o pedestre, inclusive o cadeirante, né? Que também utilizam as vias da cidade, né? Eu tenho normalmente auxiliado uma senhora a atravessar uma faixa de pedestres que fica muito tempo esperando que alguém se digne a parar. E ela tem um problema de mobilidade, inclusive, né? Ela fica esperando, aí quando eu chego, eu ponho a bicicleta como arma, aí os automóveis param, né? E aí eu consigo atravessar com ela e volto para outra faixa de novo para conseguir seguir o meu caminho, né? Pedalando por aí, entre idas e vindas, várias pessoas hoje usam a bike como instrumento de lazer e trabalho. Pequenas ou grandes, talvez frágeis, mas ecologicamente corretas, as bicicletas estão conquistando cada vez mais as pessoas e também são consideradas opções para a fluidez do trânsito. E os motoristas estressados devem lembrar o que o Código de Trânsito Brasileiro deixa bem claro. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela segurança dos pedestres. Faltaria, no nosso ponto de vista, pouca coisa, que é essa questão da conscientização da direção defensiva, que já é matéria nas autoescolas, né? Então, cada vez que alguém anda de carro, ou mesmo nós andando de bicicleta, a gente tem que andar defensivamente e não utilizando o automóvel como uma arma para tentar chegar mais rápido do que o cara que está do nosso lado. Uma tentativa de ver se nós todos, como entes urbanos, nos conscientizamos de que a via não é apenas para o automóvel, não é apenas para os veículos automotores, não é apenas para a motocicleta, né? Mas também para os ciclistas, para os skatistas, para os cadeirantes, para os pedestres. A Câmara analisa projeto de lei que prevê gratuidade nos estacionamentos públicos e privados para veículos usados por pessoas com deficiência. Pela proposta, os estacionamentos ficam obrigados a conceder gratuidade nesses casos pelo período mínimo de 90 minutos. Após esse tempo, seria cobrado por hora do motorista o valor equivalente à área azul. O projeto é do vereador Adriano Pereira e tramita na CCJ. Rápido intervalo, o resumo da semana volta já com as últimas informações. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Mais uma lei foi promulgada pela Câmara. A nova legislação obriga a disponibilização de equipamentos facilitadores de locomoção pessoal, com no mínimo uma cadeira de rodas manual e um andador nos cemitérios privados. A proposta é do vereador Ito e foi aprovada aqui pela Câmara. Trânsito e transportes alternativos são temas de audiência pública aqui na Câmara. Acompanhem. Na noite da última quinta-feira, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para debater os meios alternativos de transportes, investimentos e segurança no trânsito de Blumenau, além da importância da mobilidade urbana. O vereador Alba, através da Comissão de Transportes do Legislativo, foi o autor do requerimento e ressaltou que a audiência é uma oportunidade de debater o sistema viário. Debater para juntos encontrarmos soluções para um dos maiores problemas do Brasil, não só de Blumenau, que é o trânsito, o tráfego nas cidades. E tentar encontrar soluções também na malha cicloviária, que deve ser expandida, deve ser melhorada, cada vez mais deve ser incentivado o uso de bicicletas como meio de transporte, como meio de se proporcionar saúde, entretenimento, economicidade. O plenário ficou lotado com a presença de representantes de órgãos de trânsito, profissionais que trabalham na área, associações e ciclistas. Muitas pessoas se manifestaram na tribuna, destacaram a violência nas ruas, mobilidade, regularização dos serviços, respeito ao próximo, seja ele motorista, ciclista ou pedestre. E assim decorreu a audiência com troca de ideias. Taxistas do Uber, que já está em nossa cidade também, que precisa de uma regulamentação e nós estamos trabalhando para isso, estamos buscando um acordo. Envolve os ciclistas, motociclistas, os topiqueiros, aqueles ônibus que conduzem os estudantes aqui na nossa cidade. Então é um tema muito amplo que requer uma atenção muito especial do poder público, tanto da esfera executiva quanto da legislativa, e nada mais importante do que debater com a população. É por isso que a audiência pública é muito importante, para poder conversar, ouvir as lideranças, os representantes das entidades, destas todas que mencionei aqui, quer seja da Copertaxi, que é o sindicato dos taxistas, os representantes do pessoal do Uber e assim por diante. Então é muito importante os vereadores hoje aqui abrirem a Casa do Povo para debater esse assunto tão caro, tão importante para a nossa sociedade, que é a mobilidade urbana. Representantes governamentais da área de trânsito destacaram que estão em busca de soluções para mais mobilidade. O Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau, representado pelo diretor Bueno, ressaltou esse ponto. Acho muito importante essa audiência pública, para nós buscarmos formas, nós buscarmos soluções para a mobilidade urbana aqui da nossa cidade. A gente tem trabalhado eficazmente para buscar soluções para resolver esse problema que se chama trânsito em Blumenau. Eu tenho certeza que com o consenso de todos, nós iremos buscar melhorias e vamos buscar soluções para nós resolvermos esse problema. Os questionamentos e reivindicações a respeito do serviço do transporte privado urbano, o Uber, foram os mais debatidos. Taxistas citaram que prezam pela segurança. É um acontecimento porque a gente possa mostrar que a classe é unida, tem força dentro de Blumenau, preza pelo atendimento que dá à comunidade, não é? E que nós estamos pensando também no fator segurança. Afinal de contas, você entrega o seu filho na mão de um desconhecido hoje. E isso é importante. Quanto vale o seu filho para você? Não tem preço. Para a gente também não. O representante do Uber citou o transporte como rápido, onde já atende cerca de 80 mil blumenauenses pelo aplicativo. E que é mais uma alternativa para a população. Que a gente veio como meio de transporte auxiliar para eles, através de um aplicativo que realmente tem funcionado muito bem na região, por geolocalização. Temos atendido a comunidade em um tempo entre 3 e 5 minutos. Estamos bem localizados em toda a região, então estamos conseguindo atender a população com um bom desempenho e tem lugar para todo mundo. O taxista também, ele vai com certeza melhorar o serviço dele, continuar prestando um grande serviço para a comunidade de Blumenau, como ele já vem prestando há muito tempo já. E a gente veio para auxiliar e melhorar o serviço. Depois do debate e de todos os que se manifestaram serem ouvidos, ficou definido que a Câmara, junto com a Prefeitura, vai estudar a regulamentação do Uber em Blumenau. Enquanto isso, não é lei nacional. O vereador destaca a atuação de empresa de Blumenau que oferece soluções em gestão para o varejo.
A Megasul Sistemas, instalada no bairro Itopava Seca, em Blumenau, atende às necessidades de automação no varejo desde 1988. A Megasul surgiu há 29 anos atrás, né? Mas ela tinha uma história do início da década de 80, onde é que eu já queria empreender. Mas estava me preparando, ainda aprendendo em algumas multinacionais, trocando de emprego e criando bagagem para daí realmente poder abrir empresa. Foi isso que aconteceu no final de 88. Surgiu para atender o varejo. Naturalmente, no início, nós atendíamos outras empresas, porque o varejo era pouco automatizado, tinha pouco interesse. Então, hoje, ou mais ou menos há 20 anos, exclusivamente varejo. Então, o varejista é o nosso cliente, que a gente possa ajudar isso a nível Brasil. A Megasul atende mais de 2.000 clientes em 500 cidades brasileiras. Mensalmente, ultrapassa a marca de 10 milhões de cupons emitidos. A empresa oferece soluções para os mais diversos segmentos de mercado. A Megasul trabalha com varejistas de todos os portes, desde uma empresa de pequeno porte, um mini mercado ou um supermercado com 30, 40 estações de frente de caixa. A Megasul atende esse segmento de supermercado como outros segmentos de comércio varejista, seja loja de moda, loja de calçados, enfim, diversos segmentos que são atendidos. A Megasul conta com 50 colaboradores diretos que atuam aqui na matriz em Blumenau e nós temos uma estrutura enxuta para atender os 2.000 clientes que a Megasul comporta hoje, fazendo uma solução de forma enxuta, rápida de uso, prática, para que o cliente, nosso cliente possa utilizar de forma bastante otimizada. A ideia é acompanhar as necessidades do varejo. Por isso, a empresa investe em tecnologias, como o terminal de autoatendimento. É um terminal que ele opera sem um operador de frente de caixa, então o cliente pode entrar na loja, ele faz a seleção dos produtos que ele quer e no final ele vai ao frente de caixa, ao terminal e faz o pagamento das suas compras de forma rápida, com uma experiência diferenciada. Então ele tem autonomia, tem privacidade, porque ele pode escolher algum item que ele não queira apresentar, passar na frente do operador. Então ele tem uma série de ganhos para o consumidor final, mas o principal é a experiência nova que ele tem, a privacidade e a autonomia para utilizar o sistema. E ele faz toda a operação pela tela, vai tocando na tela e fazendo isso de forma bastante rápida para que ele tenha uma velocidade na compra. E o interessante, eu acho que o que nós temos que olhar, a tecnologia hoje está sendo usada realmente como uma ferramenta de gestão. Isso que eu acho que é o mais importante para os nossos empresários, para o nosso cliente varejista, ter ferramentas para poder atender melhor o seu cliente e, com isso, aumentar as suas vendas, e os seus resultados, tanto econômico como financeiro. Ao visitar os setores de produção e conhecer os detalhes do funcionamento da Megasul Sistemas, o vereador Silvio Zimmermann elogiou os gestores e a equipe de colaboradores. O parlamentar enalteceu a empresa também pela referência no atendimento e pela importância econômica. A Megasul é uma empresa de Blumenau consolidada no mercado, que afeta a vida de milhões de brasileiros mensalmente. Obviamente que nós, blumenauenses, não podemos saber de todas as iniciativas empresariais e empreendedoras que acontecem aqui na nossa cidade, mas eu faço questão de usar o meu mandato para valorizar os empresários, os empreendedores e os trabalhadores blumenauenses a respeito da empresa Megasul. É uma empresa que está no mercado há quase 30 anos, gerando riqueza, gerando renda, gerando empregos em Blumenau. É uma empresa que afeta mensalmente a vida de 10 milhões de brasileiros, está presente em todos os estados do país, levando o nome de Blumenau, levando a força de Blumenau e fundamentalmente a nossa capacidade produtiva. Nós nos orgulhamos de ter empresas, empresários deste nível e com esta capacidade produtiva, com essa capacidade empresarial na cidade de Blumenau, porque afinal de contas são as empresas, são os trabalhadores, são os empreendedores que geram riqueza, que geram renda e que fazem que a nossa economia movimente e tenha força. Parlamentar questiona mudanças no trânsito da Rua Engenheiro Paul Werner e alerta para o risco de acidentes. As modificações realizadas na confluência da Rua Paul Werner com a Rua Iguaçu estão sendo questionadas pelo vereador Zeca Bombeiro. Ele esteve no local e adiantou que o problema
é a construção dessas ilhas de segurança. O principal problema que eu estou vendo é que, vindo de uma reta da Engenheiro Paul Werner, nós temos uma curva acentuada, certo? Uma curva acentuada para a direita, aonde nós temos aqui a Rua Iguaçu, que você muito bem falou, e a entrada da Kremer. Nessa curva acentuada à direita não poderia ter ilha de travessia, e a ilha de travessia ela não está reta, Marcão. Se você ali olhar, a ilha de travessia ela está em ângulo. Não se faz ilha de travessia em ângulo, gente. Não se faz o que foi feito aqui. Me desculpa o engenheiro de tráfego, isso aqui não se constrói, isso aqui não se faz. Isso aqui, na verdade, é um futuro causador de acidente. Segundo o parlamentar, a solução aqui será a construção de faixas elevadas para a travessia de pedestres. Tendo duas faixas de pedestre elevada, uma aqui na Engenheiro Paul Werner e outra na Rua Iguaçu, esquina com a Engenheiro Paul Werner, ia dar segurança para os pedestres igual, ia dar segurança igual, porque a faixa de pedestre seria elevada, o carro não pode passar em alta velocidade e, por sua vez, também não teria risco de causar acidente com os veículos. E aqui vou falar uma coisa para vocês, não querendo ver o mal de ninguém, mas tendo curso de direção defensiva como eu tenho, não vai passar um mês sem essas ilhas estarem batidas ou estarem danificadas, Marcão. A culpa, até vou dizer, não é do motorista, que essas ilhas não poderiam estar aqui, certo? Pelo curso de direção defensiva, não poderiam estar aqui, porque não pode fazer ilha em curva. Outro problema constatado é que as ilhas estão estreitas. Este caminhão teve dificuldades para passar. O vereador adiantou que vai encaminhar uma proposição ao executivo, pedindo providências. Vamos fazer a indicação junto à mesa diretora, pedindo para que seja trocado, até porque eles mesmos vão ver que em 3, 4 meses que isso aqui vai estar instalado, vai acontecer vários acidentes, para que troque essas ilhas por faixa de pedestre elevada, que seria a solução, tanto para os veículos como para o pedestre. Mas vamos fazer a indicação junto à mesa diretora, Marcão. Agora você confere os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. No início da sessão, o secretário de Desenvolvimento Social do município, Oscar Grotman, fez uso do espaço da Tribuna Livre para entrega aos vereadores de uma cópia do Plano Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Foi criado, foi trabalhado, construído por várias mãos, né? E nós queremos trazer aqui para pedir também a colaboração dos vereadores, no sentido de que esse plano não é um plano fechado, mas é um plano que vai aderindo agora mais e mais sugestões para que a gente tenha um plano preparado que ultrapasse fronteiras de governo. Não é só um governo de 4 anos, mas que dê uma ampla cobertura à criança e adolescente. Nos pronunciamentos, o vereador Ricardo Alba informou que foi acompanhado do vice-prefeito Mário Hildebrand ao Tribunal Regional Eleitoral, onde solicitou a permanência das 3 zonas eleitorais na cidade. Nós estamos reivindicando ao Tribunal Regional Eleitoral que mantenha as 3 zonas eleitorais aqui em Blumenau. Blumenau tem a quantidade suficiente de eleitores, de eleitorado, para que se mantenha essa estrutura da justiça eleitoral, e até mesmo porque o cidadão blumenauense passou recentemente por um processo de recadastramento, e biométrico inclusive. Então, para não gerar novos transtornos, com a redução de uma zona eleitoral, as pessoas já sabem onde votar, zona e seção, para não ter que recadastrar lutando pelo cidadão blumenauense. A gente foi no Tribunal Regional Eleitoral pedir a manutenção dessas 3 zonas aqui na cidade. Adriano Pereira falou sobre os encaminhamentos na reunião da Comissão Legislativa, que acompanha a prestação dos serviços de telefonia no município. Nós vamos agora, através da comissão da qual a gente faz parte também, depois também desse diálogo que a gente tem mantido com frequência com as operadoras, e também dentro do Coplan, dentro de todas as instâncias possíveis, e também fazer nosso papel aqui nesta casa, fazer o máximo possível para buscar resolver essas questões relacionadas à legislação, e para que as empresas não tenham mais desculpas, né, não possam colocar a culpa no município. Elas alegam que querem investir e são impedidas porque o município não tem facilitado isso. Isso é uma vergonha. Então nós vamos fazer nossa parte mais uma vez e cobrar firmes das operadoras a melhoria na qualidade desse sinal. Marcelo Lanzarin enfatizou o sistema para a implantação da regulação de cirurgias nos hospitais da cidade. O parlamentar comemorou a conquista e destacou a atuação conjunta com a Secretaria de Saúde do Estado. Importante ação que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo aqui no município do Blumenau, na realidade um treinamento de toda a macro-região a respeito do sistema de regulação. A Secretaria de Estado da Saúde vai usar esse sistema para ter o controle da fila de espera de cirurgias e poder, através do sistema, então, ter uma informação atualizada em tempo real de quem são essas pessoas e quais procedimentos são necessários, né, para a realização da cirurgia dessas pessoas que aguardam esses procedimentos, e aí sim o Estado passa a ter o controle
de tudo que é encaminhado e solicitado com relação a procedimentos cirúrgicos aqui no estado de Santa Catarina. Aproveitando também, gostaria de salientar que o município de Blumenau já tem o controle dessa fila. Lá em 2011, ainda enquanto secretário de Saúde, nós tivemos a oportunidade de implementar esse sistema aqui no município, criamos uma ferramenta própria para o controle e o acompanhamento das filas de espera de cirurgia e a Secretaria de Estado, então, agora, em 2017, também vem desencadeando essa ação que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante. O professor Gilson parabenizou o presidente da AMP, Elcio Schutz, pela iniciativa de criar a Escola do Empreendedor. Na sequência da fala, o vereador convidou os torcedores para a decisão da divisão de acesso entre Blumenau e curitibanos, neste sábado, às 3h30 da tarde, no estádio do SESI. Importante é a vitória, mas mais importante ainda é o torcedor acompanhar. O torcedor tem que decidir de uma vez se ele quer realmente um time de futebol ou não, e é importante que ele participe, que vá ao SESI. Até a brincadeira, todos os caminhos levam ao SESI, vai ter toda uma logística de ônibus. Eu acho que o Beck tem uma grande chance de sair de lá vitorioso. Tivemos um empate fora de casa e agora vamos com um time com força total para jogar essa final no sábado às 15h30. Eu acho que vamos conseguir sim sair com a vitória, ter o acesso, estar na Série B ano que vem é extremamente importante para o time. E eu faço um convite, você torcedor, ou que é não só torcedor do Beck, mas alguém que gosta de futebol, vá no SESI, leva a sua família, participe, é importante para ajudar o time realmente a ter esse acesso e ano que vem estar na Série B. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O resumo da semana aqui na TVL de Blumenau fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.